Atenção, na tela do canal do YouTube, o tema Esmeraldino, Goiás aceita cota da Federação Goiana de Futebol para o Goianão 2026. Põe na tela do YouTube aí os detalhes que eu trouxe há pouco aqui pra gente, né, falar um pouco mais sobre isso. Tá aí, cotas de TV do Goianão. Em 2025, Vila Nova, Atlético e Goiás receberam 520 mil de televisão e os times do interior cerca de 170 mil. A federação trabalha para garantir de 20% a 30% de aumento para todas as equipes. Cotas dos 3 grandes da capital será novamente rigorosamente igual. Rigorosamente igual. O Goiás não pega 1 centavo a mais que o Vila e que o Atlético. O Atlético não pega nem 1 centavo a mais e o Vila do mesmo jeito. Vila Nova, Goiás e Atlético vão receber o mesmo valor. 520 mil acrescidos de 20% a 30% de aumento, que é a conta que a federação tem feito aí. Eu fiz uma conta rápida aqui, Tinja Lopes e Matheus Carvalho. Atenção, o Goiás, só abrindo a conta aqui que eu fiz na calculadora, o Goiás ele tem 4 jogos como mandante nessa primeira fase, ok, Tim? Ok. Aí você coloca mais um jogo da fase quartas de final, mais um jogo da semifinal 6. e um jogo da final, caso o Goiás passe, ok? Então seriam 7 jogos. Se a gente pegar aqui 650 mil, que deve ser a média da cota desse ano, 650 mil, com esses 30% a mais que eu informei há pouco, né? Dividido por 7, daria 93 mil reais por partida. O Goiás receberia cerca de 93 mil reais por partida pelo contrato que ele aceitou junto à Federação Goiana. A questão que gerou debate, Matheus, foi o seguinte. No conselho arbitral, no conselho técnico, o representante do Goiás foi Joaquim Edson, né? Que já foi presidente do Conselho Fiscal. Coloca os 4 aqui na tela, Giovana. O Joaquim Edson, ele falou naquela oportunidade que o Goiás faria valer o direito que ele tem da lei do mandante. Ou seja, o Goiás negociaria os seus jogos como mandante, os 4 jogos da primeira fase e depois os jogos do mata-mata. E que o Goiás interessava, né? Tinha ali a visão de que era interessante para o clube, já que o Goiás poderia faturar mais. Chegaram a falar até em 200 mil por jogo, alguma coisa assim. Só que pelo jeito não apareceu nada, porque o Goiás aceitou a proposta. A federação já foi informada que o Goiás vai fechar com o pacote da federação, ou seja, jogos transmitidos pela Record, jogos transmitidos pela TBC, pela Lego e provavelmente pelo canal Gold, que também vai transmitir os jogos do Campeonato Goiano, né? Diante disso, Matheus, foi uma derrota do Goiás não ter achado uma outra proposta melhor, ter fechado com a federação? Que avaliação você faz aí, né, desse acordo que não foi no momento ali do Conselho Arbitral, como aconteceu com Atlético e Vila, mas acabou acontecendo já no mês de dezembro? Foi um bom negócio para a equipe esmeraldina, Matheus? Ou não? Cara, assim, ter fechado com um pacote que a federação fez, para mim foi um excelente negócio. Nós tivemos anos aí que ninguém queria pegar, ninguém queria pagar. Uma apareceu, mas falou assim, ó, você vai vender uma cota. A gente não vai te passar nenhum dinheiro não, você vende uma cota comercial aí e aí você recebe por ela. Aí eu me recordo bem que o Vila tinha vendido uma, aí eu falei, não, isso daqui não, porque a gente já tem um cliente. Era uma casa de aposta, né? Não, era um banco. Era um banco. Casa de aposta. É o mesmo segmento, então não dá não, arruma outra coisa aí. Então assim, bicho, a federação ela trabalhou intensamente para buscar recursos, buscar parcerias e aí encontrou a possibilidade com o governo do estado, também com a Assembleia Legislativa. E interessante, né, porque no começo foi só o governo do estado, aí uma beirinha foi a Assembleia, aí no outro ano a Assembleia investiu fortemente, no ano seguinte aí já teve outros canais de TV e hoje temos várias possibilidades, né? Então a valorização do campeonato goiano, ela tem acontecido cada vez mais. Então parabéns para a federação, parabéns a todos os envolvidos que compraram o direito de transmissão. Meu sonho, eu ter o direito de transmissão do campeonato goiano. Meu sonho. Mas infelizmente eu não tenho recurso para isso. Então parabéns para quem conseguiu comprar os direitos. Em relação ao Goiás, cara, assim, uma sugestão que eu dou para o pessoal do Goiás é que quando levante essa possibilidade de pauta, que já esteja muito bem encaminhada com outro parceiro. Não levante essa possibilidade sem ter algum cliente, algum canal já pré-fechado. Alguma proposta de fato apresentada, né? Não faça isso, porque fica ruim. Praticamente voltou com o rabinho entre as pernas. Então, o Goiás é grande demais, o Goiás tem o maior público na TV, né, em relação aos jogos.
Então poderia já ter chegado com algo pronto. Ou chegar até em off pro Pita, falar assim, Pita, ó, vai ter o congresso aqui. Não fizesse publicamente, né, Matheus? Nós vamos entrar no congresso daqui a pouco. Só, cara, eu tenho essa possibilidade aqui, eu não posso rasgar dinheiro, então, se você quiser, eu já apresento isso no congresso, se não quiser também, deixa eu trabalhar de fora, mas eu não abro mão disso aqui. Ou você consegue cobrir isso aqui, ou você consegue juntamente do governo, ou de outros canais. Porque ficou ruim, na minha avaliação ficou ruim. Levantar a mão e falar assim, ó, o Goiás vai trabalhar com direito de fazer a transmissão na sua casa. Tá ok, é de fato o direito do Goiás, ele pode buscar isso. Só que na situação que ficou, acabou gerando incômodo. Os bastidores a gente sabe disso. Porque ele levantou pra depois correr atrás, né? Exatamente. Então... Ele gritou e depois foi atrás. Aí viu que não era bem do jeito que ele tava pensando. Não conseguiu achar. Então assim, eu não sei no que resultou, mas como você está falando, Thiago, todo mundo vai receber igual, rigorosamente igual. Cerca de 650 mil. E é um valor muito interessante para o Campeonato Goiano. Sport, Náutico e Santa Cruz são grandes equipes, Matheus? São. Isso aqui é pra você que tá metendo o pau na federação. Matheus foi perfeito aqui. E eu não sou advogado de federação goiana, não. Tanto que eu já critiquei aqui também. Só que o trabalho que o Pita e o Ronei fazem é um trabalho muito bom, cara. O Pita tava hoje pela manhã de um lado, o Ronei do outro. Eles oferecendo o campeonato até para canal de YouTube. Isso pra quê? O dinheiro fica com a federação? Não, o dinheiro é totalmente repassado para as equipes de futebol. Você sabe qual que é o valor de transmissão do campeonato pernambucano, Matheus? Valor total. Tô aqui com os dados. São dados oficiais. 3 milhões para o campeonato inteiro. 1 milhão para as equipes intermediárias. E 1 milhão para Santa Cruz, Sport e também para a equipe do Náutico. Cada equipe grande lá pega 333 mil pelo campeonato estadual. Ou seja, o futebol goiano está pagando o dobro do campeonato pernambucano, que é um público muito mais apaixonado que a gente, onde a audiência... A federação paga o dobro, mas o público em dobro está lá em Pernambuco. Não, e outra coisa, a audiência de televisão lá é muito maior que a daqui. Os números de transmissão, o Canal Gold, que está negociando agora com o Campeonato Goiano, ele teve audiências lá de coisa de 7, 8 milhões em jogos do Campeonato Estadual de Pernambuco ano passado. E lá se paga 3 milhões pelo campeonato inteiro. Náutico, Sport e Santa Cruz estão pegando 333 mil reais. Aqui em Goiás é 650 mil. Com todas as despesas pagas. Você sabia disso, Tim? Nem bolo os clubes pagam. A hospedagem, o transporte, tudo. Você entendeu? Então, assim, é um modelo espetacular? É um dinheiro fantástico? Não é. Mas é alguma coisa, ou não, Tim? Sim. Ou não? Pra mim é... Mas fica enfraquecido com essa questão da cota de televisão? Não, eu não vejo que fique enfraquecido, não. Eu concordo muito com o Matheus em relação a isso. O Goiás tentou. Eu só vejo que o Goiás tinha que chegar já no conselho técnico com algo mais pronto, mais preparado. Porque ele chegou ali e falou, não, nós vamos tentar vender os nossos jogos aí. Tem todo o direito, qualquer time tem o direito de vender os seus jogos. Só que tentou e não conseguiu vender por um valor mais significativo que o que está sendo oferecido. Então teve que aceitar essa proposta da federação. Diante dos números que você trouxe aí, você falando em torno de 93 mil por jogo, falando do estadual, eu vejo que é um número interessante. A gente torce para que o futebol goiano cresça cada vez mais, para que esses números também sejam mais significativos nas próximas temporadas, mas eu vejo hoje com justiça. Para mim, os 3 times grandes aqui do futebol goiano recebendo o mesmo valor, até porque o Goiás, no caso, não conseguiu vender por um valor acima do que está sendo oferecido. Então, dentro da normalidade, para mim, justo, bem pago aí pelo futebol goiano. O Matheus lembrou também, há poucos anos atrás, estava tendo dificuldade, inclusive, em vender o futebol goiano. Então, eu vejo que está valorizando. Aos poucos está crescendo, já teremos esse ano um valor um pouco maior do que o ano passado e tomara que continue nesse crescimento aí, e para mim a federação faz um trabalho muito interessante nesse momento. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Visite a gente na Rua 6, no setor oeste. Hospital do Coração de Goiás. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Peugeot 208 e 2008 agora em versões híbridas, com preços inacreditáveis.
na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Autopeças Brasil, entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. WhatsApp é o 629-9189-3952. E Vedacil, tem mangueiras de qualidade que garanta performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás, para todo o Brasil. Família, eu preciso do teu like. Cadê o teu like, fera? Cadê? Valdir Reis, temos que subir para a Série A em 2026. Luiz Júnior Rodrigues, Thiago, mas com a TBC, Record e Gold, o valor não é baixo? Não é baixo, gente. A Record tá pagando R$600 mil e não pagaria nada. Ela faria a transmissão apenas pela visibilidade, porque, poxa vida, a Record é a segunda principal rede de televisão do Brasil. Dá credibilidade pro campeonato. Esse PITA é custoso. O PITA ainda arrancou R$600 mil da Record. E o dinheiro está sendo totalmente repassado para as equipes. Totalmente repassado para as equipes. O Gold tá entrando agora... E o Gold vai dar também uma quileirinha. Já tira daqui, tira dali e tá aumentando o valor. Outro dado aqui, Jean Lopes. O Criciúma é uma grande equipe do futebol brasileiro, Jean? O Criciúma, campeão da Copa do Brasil, várias edições de Série A. Médio, né? Sim, mas é um time do tamanho dos nossos aqui, ok, Tim? Ok, Matheus? Dados oficiais do Balancete. Sabe quanto que o Criciúma pegou pela transmissão do Campeonato Catarinense de 2025? R$150 mil. E de Criciúma o Matheus entende. Você sabe que isso é verdade. Muito. Conhece bem lá de Criciúma as coisas. Sabe das coisas de Criciúma. Tem fonte em Criciúma. Então, assim, cara, você vai analisando, você vai pegando os dados, você vai chegando aqui ao ponto de que dos campeonatos médios, o Campeonato Goiano é um dos que mais paga. É um dos que melhor paga, né? Enfim, ô Jean, o Goiás disse que buscaria uma possibilidade fora, que faria valer o direito da lei do mandante, né? 2 semanas depois, ele aceita a proposta do Campeonato Goiano e da Federação Goiana. Para você, o Goiás conduziu mal essa situação, Jean Lopes? O que você pensa disso? Eu acho que sim. Eu acho que o Goiás, pelo tamanho dele, né, pela torcida que ele tem, ele poderia ganhar mais dinheiro, né? O produto Goiás poderia ganhar mais dinheiro, sim. Agora, o que ocorre, Thiago? Os campeonatos estaduais, com exceção do Paulista, são muito desprezados e são muito mal falados por dirigentes, pela CBF, que cada dia que passa desvaloriza mais os estaduais, né? Diminuiu agora a quantidade de jogos, de rodadas, o calendário diminuiu. Tudo isso afeta diretamente na hora de você vender o produto, né? Se fosse um campeonato valorizado, como era antes, né? Os estaduais eram muito mais valorizados. Você poderia pedir mais pelas transmissões. Eu gosto muito da lei do mandante. Para mim é uma lei espetacular. É uma das melhores leis já surgidas dentro do esporte, dentro do futebol, em todos os tempos, porque acabou com o monopólio, acabou com o massacre que os pequenos tinham em relação àqueles que fazem parte do sistema, ou os médios, ou até grandes, que não fazem parte do sistema, eles eram massacrados. A lei do mandante é excepcional, acho que o Goiás está certo, ou estava certo, em tentar fazer essa lei valer. Agora, você comparou aí o nosso futebol com o futebol lá de Pernambuco. O Santa Cruz estava na Série D de dado neste ano, o Náutico estava na Série C de casa, o Sport estava na A, é verdade, mas fez uma campanha ridícula. Para mim, o produto do campeonato pernambucano é inferior ao campeonato goiano, ao produto do campeonato. Então, o campeonato goiano tem que ser vendido por um valor maior, sim. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Oi? Pega os dados de audiência do campeonato de Pernambuco, lá de Recife, e pega os dados de audiência aqui do futebol goiano. Gente, assim, eu acho que às vezes a gente reclama demais com a barriga cheia. O campeonato está diminuindo. Diminuíram o campeonato goiano, inclusive em quantidade de datas. E o valor está aumentando. A gente não pode aqui comparar o nosso campeonato com o Paulista. Pô, o Paulista tem 4 equipes que são as maiores do Brasil. Carioca, 4 equipes que são as maiores do Brasil. Gaúcho, Mineiro. Agora, tirando esses 4 principais campeonatos, a gente tá pau a pau com o Paraná. A gente tá superando Santa Catarina. Os nossos clubes aqui estão recebendo... o Sport é uma paixão nacional lá do Nordeste, aí. É um campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O Vila tá pegando mais que o Sport, aí. O Goiás tá pegando mais que o Sport. O Atlético tá pegando mais que o Sport, aí. Então, assim, pô, a gente fica só criticando, que o futebol goiano
tem que pegar mais que o Pernambucano mesmo, mãe. Ah. Você tá confirmando o que eu falei. Agora, 650 mil reais, você paga o salário de 3 jogadores, Thiago. Tudo bem, meu filho. Um mês de salário para 3 jogadores. Mas quem vive de dinheiro de campeonato goiano é um dinheiro para você ter uma renda extra. O Matheus Carvalho matou a pau aqui. Até 10 anos atrás, a TV Anhanguera fazia o campeonato de graça. Ninguém queria o campeonato goiano. E uma transmissão lixosa. Uma vez fizeram uma transmissão aqui por internet, o jogo travava. O rapaz ia fazer o gol, travava assim, ó. Não fazia o gol. A gente viu o gol só depois. Hoje uma transmissão de qualidade. Todas as imagens geradas pela Federação Goiana de Futebol. As equipes estão ganhando dinheiro. Tá passando de 520 para 650 mil. O campeonato sendo vendido aí para Canal Gold. Daqui a pouco deve ter um anúncio. Tá bem adiantada a negociação. Da TBC não era da federação, não. Não, a federação a TBC também. A Federação Goiana... Eu fiz 2 campeonatos goianos, comentando lá pela TBC. A Federação Goiana é responsável por toda a geração das imagens. Toda a geração das imagens é a Federação Goiana que faz, inclusive, a escolha dos profissionais. Ou eu tô mentindo aqui, Matheus? É isso mesmo. É a federação que faz. Inclusive, a escolha dos profissionais. Então, assim, cara, a gente tem que também valorizar um pouquinho. A federação tá trabalhando bem, tá buscando. Você entendeu? Não tem ninguém parado, não. Né, Tim? Porque a gente só critica. Não, eu vejo que os números são interessantes. São bons, tá melhorando aí. Tá crescendo a cada ano. Você falou uma coisa também que é muito pertinente. Esse ano nós teremos uma diminuição em número de datas do Campeonato Goiano e um aumento dessa parte financeira. Eu entendo, assim, a questão que o Jean quis colocar, mas a gente vê, assim, em termos de audiência, o futebol lá do Pernambuco, é o que você falou, né, Thiago? Teve mais audiência esse ano do que o goiano, então automaticamente era para ser vendido de forma melhor. E o Campeonato Goiano está sendo muito bem vendido. Para mim, é um número interessante esse, com as transmissões. As transmissões também têm melhorado bastante a qualidade da transmissão. Então eu vejo que a gente está crescendo. A federação tem trabalhado, o Ronei, o André Pita ali, tem feito ali um bom trabalho para fazer essa divulgação do Campeonato Goiano e fazer com que o campeonato cresça e chame a atenção cada vez mais, tanto que nós estamos tendo bons campeonatos goianos aí nesses últimos anos. E posso te contar uma coisa aqui, Matheus? Esse negócio para mim de lei do mandante foi uma porcaria. Porcaria, inclusive pros clubes. Porque assim, Thiago, deixa eu te passar. Você não joga sozinho. Você deixou eu terminar? Deixa eu te passar. Sim. Deixa eu te passar uma informação que você não deixou eu falar. Eu fiz 2 campeonatos goianos comentando pela TBC. Né? O primeiro em 2023, se não me engano. Existe uma empresa terceirizada que é contratada, a mesma empresa que gera imagens, que gerava imagens para a Rede Globo. A mesma empresa que quando faz os jogos da Rede Globo para o estado de Goiás. Este ano eu não sei, porque eu não estou lá mais. Mas os jogos transmitidos pela federação não eram com a mesma qualidade dos jogos transmitidos pela TBC. Isso no primeiro ano que a TBC contratou e no segundo. Então tem que passar a informação correta. Hoje eu não sei mais como é, porque eu não estou lá mais. Só a informação aqui, tô até checando com a fonte da federação, é o seguinte, aí você está confundindo com a questão da FGF TV, que é uma outra equipe, é uma outra geração de imagens, mas todo o processo de transmissão do Campeonato Goiano, a fonte inclusive está escrevendo aqui para mim, inclusive a transmissão da TBC é organizada pela federação. Inclusive essa empresa contratada que você citou. Sim, mas isso é óbvio. Toda a produção de imagem é da federação. TBC, Record, tudo é a federação que faz. A minha fonte acabou de responder aqui. O campeonato é da federação, gente. Isso é óbvio. A TBC só pega a estrutura e retransmite no canal dela. Exatamente. Sempre foi assim. É o 3º ano consecutivo que é desse jeito. Ou seja, mostra o profissionalismo da federação. Só pra gente matar esse assunto aqui, Matheus, em nome das maiores marcas goianas, vem comigo nessa torcida brasileira, debate das feras, oferecimento Sim Digital. Diga sim, assine agora. Elo Forte Uniformes, 25 anos de tradição. Suprema Distribuidora Oficial Bajaba PC no Centro-Oeste. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. E Laje Santo Inês, as melhores lajes do Brasil. Esse negócio pra mim de lei do mandante foi uma das piores C3 pontos da gestão Bolsonaro. Você sabe por quê? Ela estimula as equipes a brigarem uma com as outras. O jogo é meu, eu mando. Coloca os 4 na tela. O jogo é meu, eu mando. Eu vendo pelo valor que eu quiser. Tudo bem, minha gente. Só que você contra a independência das instituições? Só um instantinho que aí eu não explico aqui, fica bagunçado. Só um instantinho, depois você fala. Estimula você a vender o seu produto sozinho, só que você não joga sozinho não, meu filho. Você precisa de um rival. Ele estimula, por exemplo, o Flamengo, que o senhor critica, Gelopes, se está sendo incoerente agora, a defender a manutenção da cota bilionária que ele tem, enquanto o Sport, o Remo, o Goiás, que jogam Série A também, pega uma migalha. Se você tem todo mundo negociando de forma conjunta,
O que é que vale mais, Matheus? Os jogos do Goiás ou os jogos do Vila, do Goiás e do Atlético? O que é que vale mais? Os jogos do Vila, Goiás então, esse negócio de lei do mandante foi uma praga pro futebol brasileiro. Praga. Foi horrível esse negócio. Horrível. Estimula a autofagia. Estimula que clubes médios e pequenos do futebol brasileiro se comam, se destruam. Essa que é a grande realidade. Fala, Jean, pra gente matar o assunto. Sim. É porque é o seguinte, Thiago, todos os clubes podem vender e vende de acordo com o interesse dele, porque ele vende o jogo dele, que ele é mandante. O Flamengo não pode vender o jogo Goiás e Flamengo que aconteceria, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ou Atlético e Flamengo. Antes, era o Flamengo que vendia que ganhava pelos dois jogos, entendeu? Você quer que os clubes menores sejam submissos, ficam lá pegando migalhas dos grandes. Pelo amor de Deus, Thiago, a lei do mandante foi excepcional. Tanto é que quem hoje tá você defendendo assiste isso jogo é você. na Globo, na Record, no SBT, na Disney, no Prime, Amazon Prime. Todo mundo transmite jogo. Antes era obrigado a ver naquela porcaria da Rede Globo. A lei do mandante. E só fazer propaganda para 2 ou 3 times. A lei do mandante é tão boa. Você só assistia jogo do Corinthians e do Flamengo. A lei do mandante era tão boa. Hoje você vê jogo de todo mundo. A lei do mandante é tão boa, que o Sport TV, a Globo, que o Jean tá acabando agora. E eu tenho vários problemas com a Rede Globo. Eu não vejo Globo na minha casa, por uma série de fatores, inclusive porque eu não gosto da programação. Mas o que é bom, a gente tem que bater palma. Na época da Rede Globo de televisão, a CBF, ela pagava 13 milhões para as equipes da Série B. A Globo saiu, tá pagando 6.200 porque tem um desconto do imposto. A lei do mandante. Volta, Globo! A lei do mandante, ela chegou para quebrar a Série B. E tá quebrando. Tá quebrando a Série B. Você sabe para quem que foi boa a lei do mandante? Pro Flamengo, que negocia sozinho. O Flamengo tem a força de negociar sozinho. Quando era da Globo, você era obrigado a assinar o Premier para assistir, senão você não assistia. Aí mas pagavam. Esse ano eu assisti jogo de graça. Eles pagavam. Eles pagavam. Esse ano eu assisti jogo de graça no YouTube, na TV Manchete, TV agora Manchete. não é Manchete, mas mudou o nome, Rede. TV Manchete. Entendeu? Chica da Silva, depois da Chica da Silva. Ô, Jean, como é que chama que comprou? Peraí, você tá defendendo os clubes ou você que tá o seu direito de graça? É porque você tava defendendo os clubes não, agora. Eu tô defendendo os interesses do clube e dos torcedores. Antes o pobre não via Série B, porque ele era obrigado a pagar a Premier. Agora ele assiste de graça. Não todos os jogos, mas vários jogos passam no... Mas pros clubes era melhor antigamente. Tá mal informado. Porque antigamente tava mais dinheiro pros clubes. Claro. A Rede Globo pagava melhor. Dava mais dinheiro pro clube, mas dava menos audiência. Ah, que audiência, meu filho. Clube de futebol tem que pagar a conta. Deixa eu te falar uma coisa. Você vende a marca da camisa de acordo com a sua audiência. Você tá mal informado. Pergunta pro Watson, presidente do Atlético, pro Hugo, presidente do Goiás, do Vila. O Hugo ficou pé da vida comigo agora, eu falei que ele é presidente do Goiás. Pergunta lá pro pessoal do Goiás se eles prefeririam o modelo da Globo, se a lei do mandante, que pagava 13 milhões, que não era muita coisa, mas era mais do que 6.200, ou se eles preferem o modelo atual. Então, assim, gente, a gente precisa buscar um pouco mais de informação. Pros clubes foi terrível. Terrível essa lei do mandante. A Globo largou a Série B porque não tinha time grande. Foi terrível. Deixa cair um Flamengo, um Corinthians, um Vasco, um Palmeiras, você vê se ela não volta a comprar a Série B. Ela transmitia. Não, Jean, se cair o Corinthians, não vai voltar a comprar. Se cair o Flamengo, aí compra, mas o Flamengo vai cair? Não, e o Corinthians, ela compra só os jogos do Corinthians. No dia que o Corinthians caiu, a Globo transmitiu o jogo do Corinthians da Série B na TV aberta. E outra coisa, só pra gente falar. Na TV aberta. A Globo só tem interesse no bolso dela. A Globo não tá nem pra ninguém não, meu irmão. Então vamos lá. Se o Corinthians cair hoje pra Série B, que pra mim é uma situação difícil, né? Porque o futebol, cada dia que passa, ele tá mais complicado, né? Os menores têm enfraquecido cada vez mais. Se o Corinthians cair hoje, a Globo vai comprar o direito de transmissão do Corinthians. Por conta da lei que ele tá defendendo. Exatamente isso. Então, um abraço pra você. E os jogos que o Corinthians joga fora? Não, gente. Porque ela vai comprar só os jogos que o Corinthians manda. Tá. Só que o Corinthians tem que fazer 19 jogos fora de casa. Tá. Aí os outros podem vender e ganhar muito dinheiro. Só pra gente Fica matar muito o mais assunto democrático. aqui. Só pra gente matar o assunto aqui. Não tá. Eu não tenho nada favorável à Rede Globo de televisão. Quem me conhece de perto sabe das minhas convicções, das minhas ideologias e tudo mais. Beleza. Só que do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, não tem comparação. A Globo pagava mais, a Globo tinha uma estrutura infinitamente maior que a ESPN e a Série B era muito mais valorizada. Para começar, a Globo não transmitia... A empresa que fazia os jogos pra Premier é a mesma que faz pra... Meu filho, não é não. A qualidade a gente fez jogo aqui com imagem travando. A qualidade da Rede Globo, e eu também não tenho nada infinitamente melhor.
A qualidade, quando os jogos eram transmitidos pela ESPN, Premiere, pela Globo Aberto, era muito melhor. Superior que nós vimos. Da Globo Aberto eu concordo, mas o Premier não. Também era. Não, Jean, também era. E outra coisa, também era. Pelo amor de Deus, Jean. Pelo amor de Deus. Você tá falando então que o Premier, o Premier foi a Bandeirantes na época do Luciano Jean, pelo amor de Deus, bicho. Você tá falando que a Premier tem a mesma qualidade do Gold? Aí eu tem parei. a mesma qualidade do ESPN? Aí eu parei. Para, bicho. Aí eu parei. Para. Não, eu não falei que tem do mesmo do Gold, não. Você tá inventando, Matheus, você tem a mania de inventar que a gente fala as coisas. Você quer enfiar Aí o seu parou. Você tem a mania de falar que a gente fala as coisas. comentário goela abaixo. Eu quis dizer que a vai. qualidade da Globo Não, eu Aberta é respeito a muito sua bom. opinião. Do Premier, Eu respeito a sua vou opinião. botar Você tá isso querendo nele. enfiar goela abaixo. O negócio não funciona desse jeito, não. Não. É só seu comentário que prevalece. Pelo amor de Deus. Quer querer comparar a qualidade da Globo, do Premier. Você quer que eu concorde com você e com o Thiago o tempo Pelo todo? amor de Deus. Pelo Não, amor Eu de tô Deus. aqui pra dar minha opinião, não tô aqui pra repetir a sua, não. Eu só quero que a gente dê a informação correta. Você começou falando que a TBC transmitiu o campeonato, nunca transmitiu, é a federação que faz. E agora Tava você lá tá dentro, dando. era uma Não é. empresa terceirizada. Jean, não é. Quem paga é a federação. Toda a geração de imagem do campeonato é feita pela Federação Goiana de Futebol. Eu tô com a mensagem aqui, eu te mando no privado. Não, é só a verdade do Jean que prevalece. Então, assim, é só isso. e esse negócio dessa lei do mandante foi uma praga. Torcedor. Esse trem dessa lei do mandante foi uma praga. Matheus, você quer que eu repita a sua? Os times estão ganhando menos. Os times que nós cobrimos estão ganhando menos. Isso é fato. Passando isso fome é fato. Isso é por fato. conta de Série B. Fui o único e vocês vieram contra mim porque eu critiquei isso. 12h43. Não, você está defendendo uma lei que fez com que isso acontecesse. É isso que está acontecendo.